Meu nome é Cristina, eu sou formada pela UFSC em Química, em 2017, e eu sou de uma cidade bem pequenininha, no oeste de Santa Catarina, próximo a Chapecó, não sei se vocês já ouviram falar de Chapecó, provavelmente da Chapecoense vocês já ouviram falar, né? E eu moro aqui em Florianópolis há quase 10 anos, então eu já trabalhei em algumas escolas aqui do estado, já trabalhei no Estreito, em São José, aqui em Floripa também. E hoje eu dou aula e também faço um curso de computação gráfica. Por quê? Quando eu comecei a dar aula, eu pensei, nossa, será que vai ser legal? E eu pensei, tá, os alunos eles não gostam de aulas no quadro. Aula no quadro às vezes precisa, principalmente em química, né? Porque a gente tem muitas fórmulas e tudo mais. Só que graça teria uma aula em que eu posso mostrar um conteúdo que ele é interessante no dia a dia da pessoa e eu não fazer isso. Aí eu comecei a trabalhar num colégio em 2017 e comecei a trabalhar num cursinho também. Inclusive, se vocês forem fazer vestibular ano que vem, né, porque vocês são do segundo ano, eu sugiro até que vocês, se tiverem interesse, procurem o Gauss pré-vestibular, que é um cursinho comunitário só para alunos do ensino médio de colégios públicos. É muito massa. Inclusive, a gente já teve várias aprovações, 2 aprovações em medicina enquanto eu estava dando aula. Teve na UFSC, tá? Várias aprovações em engenharia, em cursos assim que são muito concorridos. Aí depois, se vocês quiserem, eu posso até passar o Instagram deles e tudo mais. Mas assim, é um cursinho muito massa. E a gente sabe que aula de cursinho é muito puxada, né? Geralmente são muitas disciplinas e muito conteúdo. E aí eu resolvi buscar conteúdos diferentes e fazer a aula ficar um pouquinho mais leve. E aí nisso eu comecei a fazer slides diferentes, com conteúdos um pouco assim, que tivesse o conteúdo, porque precisa passar no vestibular, né? Mas que fosse de uma forma mais leve, sabe? Aí eu até ia meio fantasiada de vez em quando. Não que eu vou fazer isso agora, mas assim, a galera curtiu e eles tiveram um aprendizado mais tranquilo, digamos assim. Aí, ano passado, antes da pandemia, eu iniciei o curso de design, de computação gráfica, porque eu ganhei um curso lá de formação de jogos, porque eu gosto também de trabalhar isso na sala de aula, quando era presencial. Eu criava uns joguinhos, assim, e vocês faziam durante a aula que fosse relacionado à química, né? Aí eu falei, vou fazer esse curso, vamos ver qual é que é. Só que era um jogo de computador. E geralmente nas escolas públicas a gente não tem notebooks, né? Já conhece? É muito bom mesmo. Olha, se vocês quiserem ano que vem, eu super indico. E aí, depois desse curso gratuito, né? Imagina, eles te ligam e falam assim: eu tenho um curso para você. Vem aqui, vamos fazer o curso. Aí você vai lá, são 4 aulinhas de graça, ele passa algumas coisas e depois ele diz assim: então, agora a gente tem um curso muito grande para te vender, né? Porque, claro, eles nunca vão te dar um curso sem querer te vender alguma coisa de volta. E aí eu falei, interessante. Aí eu consegui uma bolsa, né? Porque vida de professor, exatamente, bem assim. E ela me convenceu, né? Ela disse assim, não, mas no curso era tipo R$ 800, mais 2.000 de matrícula, não sei quanto para pagar o pacote, né? Porque aí a gente aprende Photoshop, Illustrator, fazer animação, fazer um monte de coisa. Eu falei assim, não, você tá doida? Todo final de ano eu perco meu contrato na escola. Eu não ganho nada no final do ano. Tipo, ganha rescisão e tal, mas é o dinheiro para eu passar até fevereiro para eu conseguir mais aula e depois voltar a trabalhar de novo. Aí ela disse assim: não, mas não se preocupa. Eu vou te dar uma bolsa. Você não paga matrícula, você não paga material e você paga metade e ainda ganha um desconto se pagar em dia. Eu falei: então tá. Inclusive, se vocês tiverem interesse, eu acho bem massa.
Mas aí tem que chorar para conseguir a bolsa, porque senão não vale a pena, não. E aí eu comecei a criar certas coisas. Que é isso aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Este Instagram, tá? Esse Instagram é o Porquê Química. Ele é criado por mim. Se vocês quiserem seguir, eu faço conteúdos de química, mas que estejam relacionados ao dia a dia de vocês, tá? Por exemplo, quem aqui, de tanto homem quanto mulher, nunca ouviu falar, ou fez, ou conhece alguém que fez escova progressiva? Ou já ouviu falar. Não vi ninguém fazendo, mas, né, ouviu falar de escova progressiva. Quando a pessoa faz escova progressiva, o cabelo fica liso, que é um prego, né? Só que, para quem ainda nunca fez, a pessoa sofre. Eu mesma fazia, né? Porque eu queria meu cabelo liso quando eu era adolescente. Nossa, liso. Aí passava horas para fazer a escova progressiva, chorava. O negócio, ele parece que te sufoca. Por quê? Ele tem um composto que se chama formol. Esse todo mundo já ouviu falar, né? Ele é utilizado na escova progressiva e para manter os corpos sem se decompor. Os mortos, né? Quando eles vão para as pessoas, elas não querem que apodreça. Tipo, vou fazer um curso de medicina, eu preciso trabalhar com um corpo morto. Como é que faz? Deixa no formal e aí ele não estraga. Agora imagina você botar isso aqui no cabelo, tá? Então, lá no terceiro ano, se vocês tiverem a sorte de ter algum professor que explique isso, se for eu vou explicar. Mas, se for um outro, vocês vão saber que tem um composto que se chama formol, que é o formaldeído, e que ele faz parte de uma função orgânica, né? Que é da química orgânica. E vocês vão ver as propriedades dele, por que ele causa isso. Então eu pensei, por que ao invés de eu ensinar essa função orgânica só por ensinar, eu não começo a mostrar por onde que é a aplicação dele. Então, se vocês quiserem me seguir, eu agradeço. Vocês vão ter um conteúdo muito massa, tá? Aqui nessa imagem, olha, tá vendo? O primeiro ele foi do Dia da Mulher. O segundo, quem é que já pensou o porquê que se misturar bebidas alcoólicas, a ressaca é maior? Não sei se vocês bebem, mas se vocês já ouviram falar, alguém diz assim, não, eu não vou misturar porque se eu misturar, a minha ressaca vai ser maior. Se você quiser descobrir, você vai lá, arrasta pra cima e veja no meu Instagram. Tá? Tem outro, sobre o chapeleiro maluco. Vocês estão ligados no Alice no País das Maravilhas, né? Que tem o chapeleiro. Então, ele tem essas características, é um chapeleiro maluco, não é à toa. Não foi assim, eu vou fazer simplesmente um personagem, chapeleiro maluco. Não. Ele tem um porquê que chamava ele de chapeleiro maluco. Tá? E aí eu tenho várias coisas sobre os fogos de artifício. Alguém assiste aqui Fórmula 1? Ano passado teve um acidente bem grande com o Grosjean, que ele bateu e o carro pegou fogo. Então, o carro pegou fogo e ele não morreu, ele saiu caminhando. Por que isso aconteceu? Existe uma parte química de todo o aparelho, da roupa dele, daquele ralo que tem também. E se vocês vão lá, vocês vão conseguir entender as coisas todas, tá? As atividades quinzenais, elas vão valer nota. Eu sugiro que vocês participem das aulas. Vocês podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp, que vocês têm ali no grupo, né? Mas eu peço que não tirem dúvidas durante o final de semana, tá? Porque durante a semana a gente já tem uma enxurrada de WhatsApp. E aí, durante o final de semana, eu tiro o meu tempo para descansar. A partir de agora, eu vou estar falando de temas que vocês vão ter durante o ano, tá? São temas de aulas com alguns conteúdos. Eu não vou chegar a entrar no conteúdo porque não faz nem sentido, tá? Depois, quando a gente entrar realmente no conteúdo, aí eu explico exatamente o que é. Mas nós teremos uma aula onde eu falo sobre a química no Pokémon. Alguém, eu sei que vocês são novinhos, já assistiu Pokémon? Conhece? Ah, sério? Eu nem sabia mais que existia esses joguinhos de Pokémon. Mas
Estamos aí, né? Então, esse aqui é o conhecido Charmander, tá? O pequenininho, geralmente, o primeiro ali, é a primeira fase dele, né? Ele ainda não começou a evoluir. E é o que geralmente aparece nos filmes, né? Nos filmes e no joguinho. E aí, ele tem 6. Ele tem 6 fases. Conforme ele vai precisando, ele vai se evoluindo, tá? E aí a gente tem os 2 últimos, tá vendo? Que tem o azul e temos o antes do azul, que é o laranja bem grandão. Quando o Pokémon, o Charmander, ele precisa ir para uma batalha, ele precisa evoluir. E o poder dele é o fogo. Só que tá vendo que tem 2 cores de fogo? O fogo é quando o azul é quando ele consegue queimar tudo. Então a gente tem uma, tá vendo que, ó, presta atenção. Aqui embaixo tem escrito termoquímica e combustão. Esses são os conteúdos que vocês aprenderão na química do Pokémon, tá? Então, quando eu tenho a chama azul, eu tenho uma combustão completa. Quando eu tenho a chama laranja, eu não consigo fazer toda a minha combustão, eu não queimo tudo. Então, eu tenho uma combustão incompleta. Isso significa o quê? Que todo o oxigênio e todo o gás carbônico, ele é utilizado para queimar, tá? Quando eu não consigo completar essa combustão, eu não utilizo todo o meu oxigênio. Então, lá no final, eu tenho impurezas. Vocês já perceberam que tem alguns caminhões que, quando passa, ou ônibus, sai aquela fumaça preta atrás? E tem alguns que não tem nada, né? Então, em fogo azul não tem tanta fumaça. Nesse caso, tá? A gente não pode generalizar para outras coisas. A gente está falando só do Pokémon. Mas, sim, quando você tem o fogo azul, você tem a combustão completa. Então, seria aquele carro que a fumaça que sai você não vê. Quando você tem a combustão incompleta, que é esse laranja, você vê aquela fumaça preta. Por quê? Quando você tem uma combustão incompleta, você não consegue queimar tudo. E aí você tem impurezas. Por isso é que sai essa fumaça preta, tá? Geralmente é quando você tem aquelas gasolinas que são adulteradas, tá? Você coloca um pouco mais de álcool além do que deve, aí você muda a octanagem da gasolina, você coloca impurezas ali para que a gasolina renda mais, ainda mais agora que tá 5 e alguma coisa, né? O litro da gasolina. Então a gente sabe que isso acontece bastante, tá? Além da combustão, a gente tem a termoquímica, que é realmente essa que vocês vão aprender mais, tá? A termoquímica significa o quê? Quando você estuda a absorção ou a liberação de calor. Quando você chega próximo do fogo, você sente frio ou você sente quente? Você sente quente, né? Então, quando eu tenho uma combustão, eu estou realizando uma reação exotérmica, tá? Então, na termoquímica, a gente estuda as reações endotérmicas e exotérmicas. Exotérmicas é quando você tem o fogo e você libera calor para o meio, tá? Então, vocês vão estudar bem isso mais para frente, quando a gente falar de termoquímica. Esse desenho foi eu que fiz, tá? Porque aqui vocês vão ter... O próximo conteúdo, se eu não me engano, vai ser esse. Olhando para essa imagem, vocês conseguem ter o conteúdo de soluções, colóides e suspensões. Alguém já ouviu falar do padre do balão? Tá vendo que tem um monte de balão aqui nesse lado? E tem uma pessoinha? Vocês já ouviram falar do padre do balão? Uma obra de arte, né? Claro. Isso foi antes de eu começar o curso, tá? Isso foi lá em 2017. Foi no Paint mesmo. Então, o padre do balão, o Fabrício conhece. Se vocês não conhecem, porque vocês são bem novinhos. Ano passado a galera não conhecia também. Saiu daqui e foi para... Então, eu não sei se ele foi parar no Rio de Janeiro, porque ele saiu e ninguém mais achava, né? Aí disseram que encontraram ele. Encontraram ele, né? Pode ser que ele tenha sido pro Rio de Janeiro, então. Mas, enfim, ele ficou sumido, assim, por muito tempo. Imagina. Você enche um monte de balão de hélio, que o balão de hélio ele é menos denso,
Então, ele consegue subir, né? E aí, o que acontece? Se você vai encher um monte de balões e que ele seja mais leve, ele consiga subir carregando o seu peso, você vai começar a flutuar. Só que conforme você vai subindo, a pressão é maior. E aí isso faz com que os balões estourem. Voltando aqui para o padre do balão, quando a gente fala de soluções, a gente fala de soluções líquidas, sólidas e gasosas. Dentro do balão, nós temos ar, gás hélio, geralmente, tá? Mas não é só o gás hélio que está ali dentro. Então, a gente tem uma mistura de gases. Então, quando eu falo de soluções gasosas, eu falo de uma mistura de compostos que estão gasosos o tempo todo, tá? As nuvens. As nuvens, por exemplo, ela é um monte de gotículas de água dispersas em gás, né? Então, a gente tem todo o gás atmosférico e tem mais as nuvens ali no meio. Então, as nuvens, ele é um tipo de coloide. Sabe o aerosol que a gente passa embaixo da axila? Então, a nuvem ela é basicamente a mesma coisa, tá? Só que não é gotículas de aerosol que a gente usa no desodorante. São gotículas de água. Então, as nuvens, ela é um tipo de coloide, tá? São vários coloides que a gente tem. E aí, quando a gente for estudar, eu vou mostrar exatamente para vocês quais são. Mas ele é um tipo de aerosol líquido. Sabia que existe aerosol sólido também? O aerosol sólido, ele é essa fumacinha saindo da carne. Vocês conseguem ver aí? Tem a carne dentro da churrasqueira e tem uma fumacinha saindo. Essa fumaça, ela geralmente ela é feita porque cai a água da carne e cai na brasa. A brasa, ela tem várias partículas pequenas e ela acaba subindo, né? Porque ela é mais leve, então ela sobe como se fosse uma fumaça. Então, o aerosol líquido seria o desodorante ou a nuvem. O aerosol sólido é quando você tem as partículas que são sólidas dispersas em um monte de ar. E o ar seria tudo que a gente tem aqui, tá? Então a gente tem o sólido no gasoso. Maionese. Tá vendo que do lado dessa tábua de carnes aqui tem um potinho de maionese? Então, então, gente, tudo tá relacionado à química. Esse potinho de maionese aí, ele é um tipo de emulsão. Sabe como faz maionese? Vocês já fizeram maionese em casa? Só o molho, não o restante. Você pega ovo ou leite, põe um pouco dentro do liquidificador e aí coloca óleo e começa a bater. Então, você tem dois líquidos ali. Você tem dois líquidos se misturando. Então, a maionese ele é um tipo de emulsão. Dois líquidos se misturam e formam uma emulsão. Então, os colóides, as suspensões, as soluções são sempre uma mistura de duas coisas. É sempre o sólido com o líquido com gasoso, ou o líquido com líquido, ou o gasoso com gasoso, tá? A espuma líquida a gente tem no chopp da mulher. Maravilhosa, né? E a gente tem também a espuma sólida. A espuma sólida, o isopor. O isopor é um tipo de espuma sólida, tá? O suco, tá vendo que tem um suco de pepino em cima da mesa? Esse suco de pepino, quando você bate no liquidificador, ele fica uma coisa só. Mas depois de um tempo, a parte do pepino sobe e a parte líquida fica embaixo, né? Então, isso é uma solução, tá? Não, mentira, é uma suspensão. O que eu tenho uma suspensão? É quando algo fica suspenso. O que está suspenso? A parte do pepino que está em cima, tá? Então, se você olhar para um churrasco no domingo à tarde, domingo de meio-dia, você vai ver que tem muita química envolvida, tá bom?
Eu vou parar porque tem muita coisa ainda aí. Mas aí a gente vai demorar muito tempo. Próximo. Por que manter os alimentos na geladeira? Todo mundo sabe que se eu manter os alimentos na geladeira, eles demoram mais para estragar, né? Por exemplo, essa banana, tá vendo? A primeira ali verdinha, geralmente a gente não guarda a banana na geladeira, mas acontece, né? Então, quando a banana ela é mais verde, se deixa na geladeira, ela demora mais para estragar, ou qualquer outro alimento. Se você deixa fora, ela demora menos tempo. Se você deixa na geladeira, ela demora mais tempo para estragar. E isso está relacionado com o conteúdo de cinética química. Na cinética, a gente tem várias coisas, e uma delas é a temperatura. A cinética ela vai explicar como que se comporta a velocidade das reações, tá? E tudo é composto por moléculas. Essa roupa é composta por moléculas. Se você olhar assim, microscopicamente falando, a gente tem várias moléculas. Na banana é a mesma coisa. Então, quando você deixa ela fora da geladeira, vocês lembram lá do conteúdo do primeiro ano? Quando eu tenho como é que se comportam as moléculas do gelo, do líquido e do gasoso. No gelo, elas são muito próximas, elas não conseguem se mover, porque ela está congelada. Quando ela é líquida, elas conseguem se movimentar. Quando ela é gasosa, ela se move muito facilmente, porque ela tem um espaço muito grande, né? Quando a gente fala de alimentos, é a mesma coisa, tá? Então, se eu tenho uma banana fora da geladeira, as colisões das moléculas que tem na banana, ela consegue ser mais rápida. Então, ela vai estragar mais rapidamente. Se eu deixo na geladeira, eu tenho movimentos mais demorados, e aí ela estraga de uma forma mais demorada, tá? Ela amadurece de forma mais demorada. Então, a temperatura, ela vai influenciar diretamente na cinética química, que é a velocidade das reações. Beleza? Próximo. Essa é para quem já lavou roupa, ou conhece uma mãe ou um pai que lava roupa e fala assim: bota bastante sabão em pó nessa máquina, que aí lava melhor. A pergunta é para vocês, agora eu quero ver se vocês me respondem. Se eu colocar bastante sabão em pó na máquina, ou você vai lavar e vai com a mão mesmo, eu consigo lavar mais rápido e melhor essa roupa se eu colocar bastante sabão em pó? Ou não precisa colocar muito? Sabão tem que diluir. É, tem que diluir. Mas aí você vai ver a quantidade, né? Acho que se exagerar não faz muita diferença, vai sobrar. Muito esperto. Tá certo, tá? Olha só, o sabão tem que diluir sim, mas se você jogar, molhar a camiseta, por exemplo, e colocar o sabão em pó na camiseta molhada, ele acaba diluindo, tá? Então você consegue lavar com a mão mesmo. A resposta ela tá nessa apresentação, nesse slide. Tá vendo que vocês têm 4 bolinhas do lado direito da imagem? Uma delas tem essa bolinha laranja e está escrito gordura. O que acontece? O sabão, a molécula de sabão, é como se ela fosse um girino. Sabe girino? Que tem a cabecinha e o rabinho. A cabeça do girino, vamos imaginar que é um girino, tá? A cabeça do girino gosta de água. Ele é polar. A água é polar, a cabeça do girino seria polar também. E o rabo é apolar, ou seja, não gosta de água. Então, quando você joga o sabão em pó na água da máquina, ou você vai lavar esfregando, a parte que gosta de gordura, a gente sabe que a gordura não gosta de água, né? A parte que se mistura com a gordura fica ligada na gordura, a parte que gosta de água fica voltada para a água. E aí ela forma uma bola ao redor da tua sujeira. Quando você enche água, essa bola que está misturada na água sai e a sujeira vai embora, tá? Então é dessa forma que acontece a limpeza da gordura ou das sujeiras de roupa ou qualquer coisa que você usar o sabão, tá? Só que quando você coloca muito sabão em pó, essas micelas elas são formadas também. E aí elas são essas bolas em branco.
você não tem nada dentro dela, porque você não tem sujeira suficiente. Então, dizer que colocar mais sabão em pó, colocar sabão em pó em excesso, você não vai lavar melhor. Você vai estar gastando sabão em pó e você estava jogando sabão em pó na natureza, tá? E quando esse sabão em pó ele entra em contato com as águas dos rios, aqui em Floripa a gente tem mar, né? E a gente sabe que tem muita gente que joga esgoto e tudo mais no mar, ele pode acabar prejudicando os animais que estão ali se alimentando e vivendo nessa água, tá? Então é bem importante que vocês tomem cuidado, assim. Primeiro, se vocês não pensam muito na natureza, pensem no bolso dos pais de vocês ou no de vocês mesmo, tá? Usem o sabão em pó indicado. Não adianta usar mais, porque não vai ser o suficiente. Vai ser além do suficiente, tá? E aí a gente tem cinética química de novo, só que concentrações. A cinética, ela fala sobre a velocidade das reações. Então, quanto maior é a minha concentração, mais rápida vai ser a minha reação, tá? Mas isso não significa que ela vai lavar melhor. E por último, acho que tem mais um. Por que usar a panela de pressão? A panela de pressão, ela também está relacionada ao conteúdo de cinética, só que agora a gente tem a parte de pressão. Se eu for cozinhar um feijão na panela de pressão e na panela convencional e usar a mesma temperatura de fogo, aonde é que eu cozinho mais rápido? Na panela de pressão, né? Panela de pressão sempre vai cozinhar mais rápido. Por quê? Lembra que eu falei? Se a concentração é maior, a minha velocidade também é maior. Se a minha temperatura é maior, a minha velocidade também é maior. Aqui é a mesma coisa. Se eu tenho uma pressão maior, imagina ali, tá vendo que a gente tem uma válvula de segurança. Vai sair um pouco de gás, um pouco dessa pressão, ela vai ser mandada para fora, porque se não tiver, a panela ela explode. Mas quando você mantém a tampa fechada, essa pressão ali dentro, essa temperatura, ela não escapa muito. Então, se você tem uma grande pressão, você tem uma temperatura maior também. Agora, quando você cozinha numa panela convencional, muito calor é mandado para fora. Então, você só mantém a temperatura, você não aumenta ela, tá? Então, sempre nas panelas de pressão, você vai ter uma temperatura maior, por isso cozinha mais rápido, tá? Por último, a gente tem. Alguém já comeu esse doce de abóbora? Conhece? Já viu fazer? Isso, mantém o calor. As moléculas mais juntas esquentam mais rápido? Não. As moléculas mais juntas, elas não têm muita mobilidade. Imagina, sempre que você tiver essa pergunta, lembra do gelo, da água. A água, gelo, quando ela está congelada, ela tem as moléculas muito próximas, tá? Então, ela não se move muito, então não tem como aquecer. A pressão faz o quê? Ela comprime. E aí, essas moléculas, elas tendem a se agitar mais. Quando você agita mais, a temperatura, as coisas acontecem mais rápido, tá? Então a colisão acontece mais rápido e aí a reação acontece mais rápido. Então nesse caso não é que elas ficam mais juntas, elas conseguem se mover mais rápido, tá? Beleza. Então, esse doce de abóbora, para quem não conhece, para quem nunca fez, eu sugiro que faça porque é uma delícia. Desde a minha infância, esse é um dos meus doces favoritos. Porque ele é crocante por fora e macio por dentro. Ele é uma delícia, gente. Peçam pra mãe de vocês fazer, tá? Você pega a abóbora, corta em cubinhos, põe na água com cal virgem, aquele cal de construção, mas geralmente tem um cal que você pode consumir, tá? Ou cinza. Cinza, geralmente a gente usa de fogão a lenha, mas aqui em Floripa é mais difícil encontrar um fogão a lenha, né? A de churrasqueira é difícil, não é muito recomendável usar, porque da churrasqueira cai aquela gordura da carne,
Aí você vai usar numa abóbora que é doce, é melhor não usar, tá? Mas aí a gente usa cal. O que acontece? Você pega uma panela, coloca a abóbora dentro, coloca a água, coloca o cal e deixa por umas 4 horas. Depois dessas 4 horas, você lava bem a abóbora, tira todo o cal, todo o excesso, coloca água, coloca açúcar e põe cozinhar. E aí você deixa. Aí você vai ver que essa abóbora, ao invés de ela desmanchar, ela vai comprimir, ela vai murchar. E isso acontece quando a gente estuda o conteúdo de propriedades coligativas, mais precisamente sobre osmose. Vocês já ouviram falar de osmose, né? Osmose geralmente vocês estudam em biologia. Se você não fizer esse processo antes de cozinhar, ela vai desmanchar. E aí ela vai virar aquele doce geleia, tipo geleia, sabe? O doce de abóbora que você passa no pão. Quando você deixa em molho no cal, ela vai formar uma membrana semipermeável, que é o que a gente chama na osmose, tá? Então, essa membrana semipermeável, ela vai possibilitar que ela não desmanche e a água que está dentro saia por essa membrana, tá? Por quê? Na osmose, a gente sempre tem que manter o equilíbrio. Se do lado de fora eu tenho um monte de açúcar com água e do lado de dentro eu só tenho água, eu preciso manter o equilíbrio. E aí, ele considera que, como dentro eu só tenho água, eu preciso eliminar essa água, para que do lado de fora eu tenha uma concentração semelhante com a de dentro, tá? Não se preocupem que mais para frente a gente explica melhor isso. Mas basicamente é isso. E aí o que acontece? Quando essa água sai, você tem as células, essa abóbora murchando, e aí você fica com a parte crocante por fora, e dentro, se ela não saiu muita água, você tem ela macia, e se ela saiu bastante água, você não tem ela muito macia, mas ela é gostosa da mesma forma, tá? Então a osmose, ela ocorre de diversas formas no nosso dia a dia. Por exemplo, a carne seca. A carne seca, ela também é um exemplo de osmose. Quando você tem a carne crua, se passa um pouco de sal em cima dela, né? E você espera um tempo. Se você esperar um tempo, vai começar a sair água dessa carne. Porque a parte de fora tem pouca água e a parte de dentro tem muita água. A osmose sempre vai fazer a água sair, a não ser que você tenha uma osmose reversa, mas é outro assunto. Então, na carne, a água que tem dentro da carne vai sair pela essa membrana e vai em contra do sal. Quando você vê que essa carne já molhou bastante, você tira o sal com a água, passa mais sal. Aí o que vai acontecer de novo? Como aqui tem mais concentração de sal e aqui não tem, a gente bota a água para fora de novo, até que ela seca, tá? Então são casos do nosso dia a dia que são relacionados à osmose, tá? Então, gente, são esses 6 exemplos. Falei bastante até, né? Pensei que a aula ia durar bem menos. Antes de sair, tá? Eu vou explicar a atividade. Então é o seguinte, a atividade da semana que vem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês ainda podem me procurar, tá? Mas eu fiz um exemplo para vocês que vocês podem seguir. Só não copiem o exemplo, tá? Vocês vão escolher um desses 6, o que vocês mais gostarem, tá? O que mais chamou a atenção de vocês, ou que vocês, enfim. Vocês podem escolher um deles e aí vocês vão responder as perguntas que tem na atividade. Dizer qual é o tema que vocês escolheram, o tema está escrito ali. Qual o conteúdo poderia ser trabalhado, também está escrito em cada slide. E aí, eu quero que vocês pesquisem um pouco sobre o conteúdo, tá? Escrevam um pequeno resumo do que se trata esse conteúdo. Não escrevam só, osmose é quando a água sai, tá? Leiam um pouco, não precisa se aprofundar muito, mas falem um pouco o que vocês entenderam, se quiserem utilizar essa aula também para fazer atividade, tá? E aí precisa ter uma imagem. Se vocês fizerem
à mão, pode fazer um desenho ou colar uma figura, tá? Eu acho que é isso. Ah, eu quero que vocês escrevam uma dúvida de vocês, que é relacionado à química. Por exemplo, eu tenho dúvida, eu não sei por que quando eu coloco a água no congelador, ela expande. Tanto que algumas garrafas, quando elas congelam, né, você vê que ela estoura. Ela acaba abrindo, porque a água dilatou. Tá? Esse é um conteúdo de química, que eu acho que aprende no primeiro ano. É, tá? Mas assim, vejam se vocês têm alguma dúvida e escrevam, tá? Escrevam alguma dúvida que vocês acham que é relacionada à química. E aí, se eu souber, eu vou responder para vocês. Beleza? Então, acho que seria isso, gente. Tenham uma ótima semana.